Escolha o melhor. Toda escolha depende de uma renúncia. Não se entra em duas portas ao mesmo tempo. A vida é feita de escolhas. Precisamos escolher o tempo todo. Então nós vemos que, na verdade, as nossas vidas elas são feitas de escolhas, umas conscientes e até mesmo muitas inconscientes. Mas a grande verdade é que o tempo todo nós temos que estar escolhendo. Mas para escolher precisamos renunciar. E isso é o que é o mais difícil. Agora, para nós escolhermos uma coisa, muitas das vezes nós temos que renunciar outra. E esse é o grande problema, porque o fato de nós termos que renunciar a algumas coisas é o que mais difícil nós enfrentamos, porque temos uma grande facilidade de nos apegarmos a tudo que está em nossas mãos. Só que muitas das vezes não podemos escolher duas coisas ao mesmo tempo. Temos que fazer uma opção. E quando nós entramos nessa questão, temos que renunciar. E essa renúncia, na maioria das vezes, é o que é mais difícil que nós enfrentamos. E a palavra que nós temos está lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então nós vemos aqui a questão das duas portas, uma que leva à perdição e outra que leva à vida. E nós sabemos que a maioria das pessoas escolhe o caminho mais fácil, só que muitas vezes o caminho mais fácil não é o melhor a ser percorrido. Por isso que nós temos que parar e pensar em relação às nossas escolhas, porque por mais difícil que muitas vezes pareçam, sempre é o melhor. Então, em relação a essa palavra que está dizendo, está falando entre a vida e a morte. Aqueles que escolhem o caminho difícil, o caminho que vai nos levar até um dia a estarmos com Deus, e o caminho fácil aonde leva à perdição. E como está falando nessa palavra aqui, este caminho fácil é que a maioria está escolhendo. Então, que nós possamos parar e pensar e buscar sabedoria em Deus para fazer as nossas escolhas certas entre a vida e a morte, entre estar com Deus e estar separado de Deus para sempre. Então, que nós possamos parar e pensar em relação a isso, porque se trata das nossas vidas. Amém? Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.